Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. E essa aula é direcionada para os estudantes dos primeiros e segundos anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Como vocês sabem, estamos abordando temas relacionados ao período junino, às festas juninas. Nosso cenário está aqui todo montado, todo enfeitado, chaminézinho pronto, apostos, com sanfona e tudo na mão, chapéu de palha, menino. E eu quero saber de você. Você está pronto, está pronta para mais uma aula, para mais um momento de construção de conhecimentos, de reflexão, de aprendizagem? Eu tenho certeza que sim, porque o chaminézinho também já está pronto, eu já estou. E vamos juntos e juntas? Vamos lá! O tema da nossa aula de hoje, então, é os alimentos no São João e nossa nutrição. A gente vai pensar um pouco sobre as comidas dessa festa junina, não é? O que é que a gente consome nesse período. Na verdade, muitos deles não só nesse período, no ano todo, mas nas festas juninas, muitos alimentos, né, se tornam aí característicos, fazem parte do momento. E a gente vai pensar esses alimentos e a relação deles com a nossa nutrição, ou seja, a importância deles para o nosso bem-estar, para a nutrição do nosso corpo, ok? Bom, mas antes de a gente prosseguir, vamos lembrar do desafio da aula passada. Você lembra qual foi o desafio da aula passada? Se você estava conosco na aula passada, se você assistiu a aula, provavelmente você lembra. Qual foi então o desafio? Vamos lá? Cante o trecho de uma música de forró que você mais gosta. E aí, se você gosta de música, gosta de forró, se você conhece a ideia, né? O desafio foi você mandar um vídeo, um curto vídeo, cantando essa música, né, de forró que você porventura mais gosta. Inclusive, eu até falei, né, se você for evangélico, evangélica, enfim, for religioso, e tiver uma música, né, que tem a ver com a sua religião e que o ritmo seja o forró, que você podia mandar também. Mas e aí? Conseguiu fazer o desafio? Não sei se vocês fizeram, se conseguiram, espero que tenham conseguido, mas eu trouxe aqui o meu pandeiro para poder mostrar para vocês uma das músicas que eu gosto muito, né? Eu vou fazer o desafio aqui então. Uma das músicas que eu gosto muito, de uma pessoa muito importante para a nossa cultura, para a nossa música no Brasil e no mundo, que foi Luiz Gonzaga. Ele cantava uma música que eu acho muito bonita, tem várias, mas eu trouxe uma para compartilhar com vocês, só um pedacinho, cumprindo o desafio. Então, vou fazer o desafio e estou convocando você a fazer o desafio também. Se você não assistiu a aula passada, assiste. Se você assistiu e não fez o desafio, olha aqui, vou realizar o desafio na aula para tentar também estimular você a fazer e compartilha com a gente. Manda lá no @cepa no Instagram, compartilha no Facebook, enfim, todas as redes sociais. E lembrando sempre, as aulas ficam gravadas no nosso canal do YouTube, então você pode assistir quantas vezes você quiser, lembrar o desafio caso você tenha esquecido, consultar algum conteúdo que você queira lembrar ou aprender melhor, combinado? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui o passador de slides. A música, ela é assim, eu vou cantar só um trechinho para vocês, ver se vocês conhecem, inclusive, tá? Combinado, então? É assim, ó. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Vocês conhecem essa música? Tenho quase certeza que conhecem sim. Então, fiz o desafio aí e deixo também o desafio para vocês fazerem, tá? Façam os desafios porque eles ajudam você a entender melhor o conteúdo, a relacionar o conteúdo com o teu dia a dia, com o teu cotidiano. Combinado? Então vamos à frente. Qual o objetivo então da aula de hoje, professor? Lembra que eu disse que a gente vai falar um pouco sobre os alimentos típicos, né, característicos da festa junina e a nossa nutrição? Então, identificar os cuidados necessários com os alimentos das festas juninas. Cuidado, professor, a gente precisa ter cuidado com os alimentos? Sim, precisa. Não só com os das festas juninas, né? Com todos os alimentos. Por quê? Porque eles vão para onde quando a gente se alimenta? Dentro do nosso corpo. E se a gente está se alimentando bem, então o nosso corpo tende a estar bem. Se a gente não está se alimentando tão legal assim, o nosso corpo tende, né, a apresentar algum problema. Então a gente tem que se cuidar de várias coisas, inclusive da nossa alimentação. Mas vamos lá.
que é que a gente já viu até aqui, tá? Vamos fazer um breve resumo. A gente já viu a história de São João, nós já vimos os cuidados com os fogos de artifício, então a gente visitou um pouquinho da história do São João, a gente viu que os fogos de artifício são característicos da festa, mas que a gente tem que ter cuidado. Nós já vimos também as danças, né? A musicalidade de forma geral, as danças e a nossa saúde, nosso bem-estar. A gente viu o quanto a música é importante para o bem-estar do nosso corpo, mas por quê? Porque a música a dança é uma atividade física, né? Quando a gente dança, a gente se movimenta. Então isso faz bem para o nosso organismo, para o nosso cérebro, lembram? Memória, atenção, enfim. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as delícias da festa de São João. A festa de São João tem muita coisa boa, menino, e tem, logicamente, muita comida. Tem pessoas que, inclusive, não comem certas comidas o ano inteiro e ficam esperando só o São João chegar para comer determinadas comidas que a gente chama de comidas típicas do período junino. Que comidas são essas? Que delícias são essas? O que é que são essas comidas maravilhosas? Vamos lá ver, conferir algumas? Antes disso, antes de a gente conferir, uma pergunta. Você sabe por que é que a gente come? Se não me falha a memória, eu já comentei isso aqui em alguma aula. Por que é que a gente come? Você sabe, Chaminézinho? Por que é que a gente come? Já parou para pensar nisso? Provavelmente você deve estar pensando agora, professor, a gente come porque a gente sente fome, horas. E por que é que a gente sente fome? Será que quando a gente sente fome, que a nossa barriga faz aquele ronquinho, é porque a gente está sentindo falta de comer, da ação de comer? Ou será que é alguma outra coisa? Já parou para pensar nisso, menino e menina? Por que é que você sente fome? 5 segundinhos para vocês imaginarem. Poxa, eu achava que era porque a gente tem que comer, mas o professor, pelo que ele está dizendo, eu acho que não é só isso. Vamos pensar um pouco então? Pensem aí. Por que nós comemos? Bom, tempo. Nós comemos não é porque a gente tem que comer alguma coisa, é porque o nosso organismo sente falta dos nutrientes que o nosso corpo precisa para se manter bem, em pleno funcionamento, para que a gente possa fazer as nossas coisas no dia a dia, dançar, brincar, correr, pular, enfim. Então, quando a gente sente fome, na verdade a gente está sentindo falta, é o nosso corpo sentindo falta dos nutrientes que a gente precisa para ficar bem. Então, o nosso estômago, o nosso organismo avisa para o nosso cérebro que está vazio e que precisa dos nutrientes, e aí é quando a gente vai sentir fome, tá? Então a gente não come só para comer. Por isso é importante, crianças, não ficar comendo o tempo todo, comendo só por comer. Não. A gente tem que se alimentar quando for o horário correto, e a gente precisa se alimentar de alimentos saudáveis, numa quantidade saudável. Né? Nem é bacana ficar sem comer, como também não é bacana comer muito, ficar com a barriga cheia só por comer, né? Como minha mamãe dizia, comer só pelo olhão. Não, tá? Comer o suficiente e se alimentar bem. Bom, qual é o principal alimento do São João? Quando a gente fala das festas juninas, das comidas típicas, a gente sabe que tem várias comidas. Mas qual é o alimento principal? Qual é aquele que faz parte, que quando a gente pensa em comida junina, a gente logo pensa nele? Qual é, Chaminézinho? Você sabe? Sabe ou não sabe? Eu acho que você sabe, mas segura aí, não responde não. Vamos ver se o pessoal lembra. É muito fácil, inclusive, não é essa pergunta? A resposta é muito simples. O alimento principal é o milho, sim, o milho que não precisa e nem deve ser consumido apenas no período junino. Ele, né, é a grande estrela do São João, das festas juninas. A maioria das comidas é feita à base de milho. E o milho, ele é extremamente abundante no nosso país. A produção de milho no nosso país é muito ampla. O Brasil, inclusive, é o terceiro país no mundo que mais produz milho, tá? E o milho é muito saudável, é muito bom para a nossa saúde. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre essas características do milho também, tá? E é ele, que faz a festa no São João. É ele que está presente em todas as mesas de diversas formas. Professor, só o milho, só a comida de milho? Não, a gente tem várias outras comidas que não são feitas de milho necessariamente, mas o milho é a grande estrela da festa. Então, quais são essas comidas mais comuns, no São João? Que, repito, tá? Não é só do São João.
No Nordeste, por exemplo, que é a nossa região, a gente tem diversos alimentos à base de milho que fazem parte do nosso dia a dia. E aí vai ter alguns aqui, inclusive, tá? O professor não trouxe todos, inclusive porque eu acho que eu nem conheço todas as formas de se preparar comidas com milho, porque existem diversas cidades, diversos estados diferentes no nosso país e deve ter muitas receitas, né, que a gente não conhece. Mas a gente vai ver algumas aqui, ok? Olha aqui. Nós temos o cuscuz, que é um alimento, né, que faz parte da mesa da maioria do nosso povo nordestino. O cuscuz é muito presente, tá? E é feito à base de milho. A gente tem ali também o pão feito com milho. Sabia que tem pão feito com milho? Tem sim. Assim como tem um bolo feito com milho. Assim como a gente pode comer a pipoca, que é o milho, né? Que vai lá e pô, estoura quando está numa temperatura, uma determinada temperatura. A gente tem também o mungunzá, ali embaixo, olha. A gente tem o que mais? A canjica, canjica, a pamonha, que eu adoro, né? Enfim, temos diversos alimentos. Esses aqui são alguns exemplos de alimentos feitos à base de milho. Alguns deles são mais naturais e outros são mais processados, ou seja, tem interferência, né, de questões da indústria, industrializados, processos químicos ou outros elementos que não são apenas naturais do próprio alimento. Vocês conseguem identificar desses alimentos aí qual é o alimento assim mais natural possível, o mais próximo, diria inclusive o mais saudável? Se você fosse parar para pensar, se fosse uma questão de prova, ai meu Deus, prova, professor, logo no período junino, pelo amor de Deus, não! Se fosse uma atividade valendo uma coisa bem gostosa, qual é desses alimentos aqui que é o mais saudável? 5 segundos para vocês pensarem, tá? Qual é o alimento mais saudável desses? Será que é a pamonha? Será que é o bolo? Será que é a canjica? O cuscuz? Qual seria? Qual o alimento mais saudável desses? Você está com alguém aí do seu lado? Está com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com sua irmã? Vocês sabem qual é? Sim ou não? Bom, o alimento mais saudável aí é a pipoca, desde que, né, feita que não seja feita com óleo necessariamente, né? Porque o óleo não é, se consumido em grande quantidade, não é bacana. E para fazer a pipoca a gente precisa de uma quantidade considerável de óleo. Mas você tem azeite e tem outras formas de fazer também. Então a pipoca seria o mais próximo, né, de um alimento saudável, porque é o próprio milho que estoura ali e vira pipoca. Não tem muito material envolvido para a sua fabricação. Como, por exemplo, o bolo, o leite, que vai levar outros elementos ali, né, como açúcar, fermento, um monte de outras questões. Ok. Quais os cuidados a gente precisa ter, então, professor, né, com esses alimentos? A gente precisa tomar cuidado com esses alimentos. Mesmo à base de milho, você não falou que o milho é saudável? É, mas ainda assim é preciso ter cuidado. Olha, o milho, ele tem fibras, né? Tem proteínas, tem vitaminas, tem diversas substâncias aí que são boas, benéficas para a nossa saúde, tá? Ele é uma boa fonte de carboidratos, ou seja, nos fornece energia. Então o milho é bacana para diversas coisas do nosso corpo, mas é preciso ser consumido de maneira consciente. Se você comer muito milho, assim como outras substâncias, ou muita comida preparada à base de milho, mas que tem muito açúcar, muita gordura, muito óleo, enfim, isso pode ser prejudicial à sua saúde. Pode ser prejudicial para o seu coração, pode fazer mal para o seu corpo como um todo. Então, o milho é gostoso, é nutritivo, é saudável, é necessário comê-lo, mas tem que comer com cuidado, tá? Comer com controle. Nada de excesso, nada de extravagância. Pessoas, inclusive, que têm algum problema, né, com açúcar, tem algum problema de saúde, não devem comer o milho em excesso. Em alguns casos, não devem nem comer por conta do valor nutricional que tem. É muito bom para a saúde, mas é preciso ter cuidado também, ok? Bom, agora que a gente viu, vou até voltar aqui para vocês verem, ó, tem algumas imagens aqui. Agora que nós vimos algumas comidas e provavelmente vocês devem conhecer a maioria dessas, ou até mesmo já devem ter comido ou gostar de comer muito, vamos fazer uma brincadeira, vamos brincar com a nossa memória. Vamos lá. Vamos fazer uma breve atividade, um teste, né, de memória e de atenção. Vamos ver se vocês estão ligados e ligadas.
Observem essa imagem aí, tá? Observem com bastante atenção. Eu não sei se vocês lembram, observar com atenção é olhar atentamente para cada detalhe da imagem ou das imagens com o objetivo de compreendê-las, ok? Então, olha aí atentamente. Vão ser poucos segundos, hein? Preste atenção. Em seguida, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Quero ver se vocês estão ligados mesmo, ligados. Vocês estão atentos e atentas. Ok, tempo. Vamos lá? Vamos embora então para o teste? É o seguinte. Quantos alimentos tinham na imagem? Prestou atenção mesmo? Vou dar aí mais alguns segundinhos para vocês tentarem lembrar e buscar na memória. Meu Deus, quantos alimentos tinham na imagem? Vai lá. Prestou atenção aí, Chaminézinho? Conseguiu decorar? Conseguiu memorizar? Vamos ver. Quantos alimentos tinham? Vamos ver a resposta? Será que você acertou? Pergunta aí para o seu pai, para sua mãe, quem está com você. E aí, você lembrou? Vamos ver quem consegue acertar? Vamos lá. 7 alimentos diferentes apareciam na imagem. Vamos para mais uma pergunta. Quantos alimentos daqueles que nós vimos não são feitos com milho? Será que tem algum que não foi feito com milho? E aí, vamos ver a resposta? Resposta 1, apenas um não foi feito com milho. Vamos lá conferir? Opa, aqui. Qual desses aí não foi feito com milho? Aliás, não tem nenhum. Todos foram feitos com milho. Nossa, todos são feitos com milho. Vamos para a terceira, então. Era 0 ali, não. Em qual imagem aparece o chaminézinho? Essa é a parte da atenção. Não é nem a memória, é a atenção. Você conseguiu prestar atenção em qual imagem aparece o chaminézinho? Chaminézinho, você estava escondido ali, que eu vi. Só pertinho da comida ali. Eu não sei em qual foi. Você conseguiu ver? Vamos conferir então. O chaminézinho estava escondido em qual imagem? Na pipoca. Na pipoca, professor. Não estava não, que eu não vi. Vamos conferir então. Ó, vou botar aqui. Olha ele aqui, ó. Chaminézinho aqui na pipoca. Escondidinho ali. Não foi chaminézinho, pessoa assim. Essa aqui é a mais saudável. Vou aqui para pertinho da pipoca. Muito bem, chaminézinho. Show de bola. Resumindo, meninos e meninas, é importante, tá? Que a gente coma assim comida de milho, né? Se você puder, coma, mas coma com cuidado, com controle, tá? Nada de passar dos limites, porque você pode passar mal, pode ter um problema sério, ok? Então o milho é muito nutritivo, muito saudável, mas tem que comer com controle. E aqui vamos para o nosso desafio da aula de hoje então, certo? Vou deixar aqui um desafio que eu espero que vocês façam os desafios e compartilhem com a gente. Com a ajuda da mamãe ou do papai, escreva uma receita de alguma comida feita à base de milho. Existem diversas receitas feitas à base de milho. Inclusive receitas que são consideradas muito saudáveis, né? Que tem baixo açúcar ou nenhum açúcar, que não usa óleo, nem gordura ruim, enfim. Você pode, então, com a ajuda da sua mamãe e do seu papai, pesquisar uma receita que seja feita à base de milho. Faz a lista lá, compartilha com a gente no Instagram, no Facebook, compartilha com seus amigos, chama a mamãe e papai para fazer não só a receita, mas de fato cozinhar esse alimento, combinado? Então fica aí o desafio lançado para você. Cuide da sua alimentação, não só no São João, mas durante todo o ano, tá? Se cuidem, se alimentem bem, muito líquido, muita legume, muita verdura, se alimentem bem, fiquem bem, viva o São João e até a próxima. Tchau, tchau!